A história desse final de semana é a história de José. Eles eram 12 irmãos. José tinha Benjamim, como irmão mais novo, que era da mesma mãe, e os outros 10 todos tinham o mesmo pai, mas não eram da Raquel, que o pai deles amava. Pelo fato do pai deles amar Raquel, ele cuidava de uma maneira mais, digamos assim, afetuosa, mais carinhosa do José e do Benjamim. Isso fazia com que os outros 10 irmãos tivessem muito ciúme deles. Não tanto do Benjamim, porque o Benjamim era bem pequeno, mas principalmente do José, porque ele era mais jovem, tinha quase a mesma idade. E o José tinha um dom que Deus deu para ele de interpretar sonhos. E ele sonhava e ele fazia a interpretação desses sonhos. E uma vez ele teve um sonho dizendo que ele viu diante dele, se dobrando, na interpretação dele, seriam os irmãos dele, o próprio pai e a própria mãe. E os irmãos ficaram muito irritados com isso. Outro dia, o pai dele fez uma túnica, uma capa e deu para o José. E os irmãos ficaram com muito ciúme, isso foi acumulando raiva, ciúme, inveja, raiva, ciúme, inveja, até que um dia eles foram cuidar das ovelhas que estavam bem longe da casa, e o pai disse: José, vai lá ver onde é que eles estão muito longe daqui, o que aconteceu, se está tudo bem. E quando José vinha vindo, eles disseram: ó, lá vem o sonhador. Começaram a gozar dele: lá vem o sonhador, o queridinho do papai. E aí um deles teve uma ideia: vamos dar um susto nele, vamos pegar ele e jogar dentro de um poço. E pegaram, amarraram e jogaram dentro do poço. E eles disseram: vamos matar ele. Aí o irmão mais velho, o Rubem, disse: não vamos fazer isso não. Vamos só deixar ele aí para ele aprender o castigo. Mas ele não tinha feito nada de errado. Só que tinha muito ciúme, muita raiva. O que aconteceu? O Rubem foi mais longe cuidar das ovelhas e estava passando uma caravana que estava indo lá para o Egito. O que eles fizeram? Vamos ganhar um dinheirinho com José? Vamos vender ele como escravo para eles. Eles pegaram o próprio irmão e venderam como escravo. E aquela caravana levou José lá para o Egito e vendeu para um homem chamado Potifar, que era um general do exército. E lá José ficou trabalhando como escravo, mas sempre fiel a Deus, sempre orando para Deus, nunca falando mal de Deus, até pela situação dele. E ele achou que nunca mais veria o pai, a mãe, os irmãos dele. Ele estava muito triste, mas ele sempre foi fiel a Deus. A esposa do Potifar, do chefe, do dono dele, ficou interessada no José, que era um jovem, bonito, e começou a dar em cima dele, queria namorar com ele. Ele disse: eu não posso fazer isso. Deus não ia gostar. E eu não posso fazer isso porque é a esposa do meu patrão. E ela disse: e ela ficou o tempo todo forçando a barra. Um dia ela agarrou ele pela roupa e quis de todo jeito namorar com ele. E aí José saiu correndo. E aí ela chamou soldados e disse o contrário. Disse que ele que tentou agarrar ela. O que aconteceu? José foi preso. Foi jogado na cadeia. Mas mesmo assim ele continuava fiel a Deus. Sempre pedindo que Deus o ajudasse. Porque ele não tinha feito nada de errado. Lá na cadeia, ele conheceu um padeiro e um copeiro. O padeiro que cuidava de fazer os pães do faraó, que era o rei. E o copeiro que servia as bebidas. Os dois estavam presos. E cada um teve um sonho. E José interpretou aquele sonho e deu exatamente certo. Por quê? Porque Deus deu esse dom para eles. E aí José disse para eles: não esqueça, quando você novamente estiver lá com o faraó, lembra de mim. Quando aconteceu, não lembraram mais do José. E o tempo foi passando até que o faraó teve um sonho. E aí ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Aí, aquele que estava preso lá com ele lembrou: não, mas ele interpretou o meu sonho. E deu certo. E aí o faraó chamou José e disse: olha, eu quero que tu interprete o sonho. Fiquei sabendo que você faz isso. E José disse: não sou eu. É Deus quem me deu esse dom. É Deus quem faz isso. E ele chegou e disse: qual foi o sonho? Ele: eu tive 2 sonhos. Um sonho era de 7 vacas gordas que comiam 7 vacas magras. E o outro sonho é 7 espigas cheias de milho que comiam as 7 espigas que não tinham milho. Daí José disse: não são 2 sonhos, é um só.
As 7 vacas gordas e as 7 espigas de milho, cheio de milho, significam 7 anos onde vai ter muita fartura. Tudo que vai se plantar na terra vai nascer. As 7 vacas magras que foram engolidas, comidas pelas gordas, as 7 espigas magras que foram engolidas pelas gordas, cheias de grão, significa que depois vai ter 7 anos de fome, de seca, que não vai produzir nada. E o faraó diz assim: agora o que eu faço? Ele diz: ué, pega um homem inteligente, sábio, e coloque como coordenador do Egito. Nesses 7 anos de fartura, vocês vão colher muito, vai ser vendido quase tudo de graça. Então você compra tudo, faça silos, faça armazéns e vai guardando. Nos 7 anos de fome, ninguém vai ter o que comer, todo mundo vai te procurar. E aí, todo mundo vai te servir. E o faraó disse: bom, quem mais inteligente, mais sábio do que você? Então colocou José como sendo o homem mais importante do Egito depois dele. E o que aconteceu? Exatamente como José havia visto no sonho. E aí tinha muita comida, e José foi guardando alimentos, grãos de trigo, de milho, de tudo. E de repente começou a fome, tudo foi acabando, ninguém tinha mais o que comer. E aí iam lá no faraó e compravam, e não tinha mais nem dinheiro, e eles davam as coisas que eles tinham para não morrer de fome. E a fome chegou lá onde moravam os irmãos de José. E aí os irmãos foram lá comprar. E quando viram José, não conheceram ele, porque ele já tinha envelhecido, já tinha passado o tempo, ele estava com outras roupas, com outra fisionomia. E o José logo conheceu os irmãos dele. E aí o que José fez? Era hora de ele fazer o que? De dar o troco, na hora da vingança, não é verdade? Vocês iam fazer isso? Quem não faria, né? Os irmãos queriam matar ele, depois venderam como escravo. Sabe o que José fez? Tratou eles muito bem. Encheu eles de trigo para levar para o pai dele, para a família dele, e mandou o pai dele com toda a família vir para o Egito. E ele deu o melhor da terra para eles morar. Quando os irmãos começaram a chorar, ele disse: não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus. Deus permitiu que vocês fizessem essa maldade comigo, para que eu transformasse essa maldade em bem. E agora eu posso salvar a vida de todos vocês. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, muito tempo depois, disse que a gente deve tratar os inimigos com amor. As pessoas que nos odeiam, a gente deve perdoar e amar. E José é um grande exemplo disso. Os irmãos dele o odiavam. E ele os perdoou e amou. Portanto, às vezes a gente pensa: mas é impossível eu perdoar ou amar alguém que me odeia e que faz o mal. Por quê? Porque a gente tem orgulho, a gente tem vaidade, mas não é impossível. Quando a gente coloca a vida da gente nas mãos de Deus, que nem José fez, a gente aprende a amar e perdoar. Por quê? Porque Jesus nos ama, Jesus nos perdoa. Todas as vezes que a gente peca e não leva Deus a sério, Ele continua nos amando e nos perdoando e nos chamando de volta. Então que todos nós aprendamos a perdoar e a amar, e que sejamos fiéis a Deus, e que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, perdoa nossos pecados, aumenta a nossa fé e nos dê a capacidade de amar e de perdoar a todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus, seja o nosso convidado, tudo que nos dás seja abençoado. Amém.